Camaradas, boa tarde. O texto desse vídeo, o nome desse vídeo, o título, o Bolsonaro está resistindo, mas até quando? Espero manter esse título, espero que eu lembre ao final, né? Porque eu estou fazendo da veneta aqui. Hoje eu vi alguns movimentos de ontem para hoje. Bom, Bolsonaro ontem dá uma criticada bruta no Moro, ou anteontem, né? Dá uma criticada bruta no Moro, fala que ele é egoísta e não pensa no país. Não deu nenhuma espezinhada ainda nas Forças Armadas, no próprio vice, não deu. Mas vem passando medidas provisórias, tentando passar medidas provisórias inconstitucionais ou antiéticas, e também vem hoje fazendo reformulações no comando das Forças Armadas. Por exemplo, ele leva a chefia do comando de artilharia do Exército Brasileiro subalterno ao general que atende diretamente a ele, ou seja, é um general fiel a ele, no Planalto. O que isso significa? Ele retira a autonomia do comando da artilharia das Forças Armadas de onde estava, se eu não me engano, era no Mato Grosso, em Formosa, é isso? Posso estar errado. E também no Rio Grande do Sul. E comanda, não quer dizer que a artilharia vá para Brasília, não significa isso. Se o comando fica subalterno diretamente ao general ligado a ele no Planalto, significa que o cara que comandava lá antes será substituído por alguém que está no comando, ou seja, ele centralizou as Forças Armadas sob ele, tá? Com um conjunto de generais que aceitam o que ele está fazendo, que acham que isso está correto. Você vê aonde chegou a sandice, né, da loucura, do obscurantismo, de acharem que o que o Bolsonaro está fazendo está correto e indo contra talvez até outros generais que vão dizer o contrário, tá? O risco de um conflito, de uma conflagração, de uma situação em que as Forças Armadas rachem em dois, ele aumenta. Não estou dizendo que ele é muito forte, que vai acontecer, mas ele aumenta, porque o sentido militar é assim, você tem uma hierarquização, e se você recebe um comando, isso é a dignidade tua, é uma honra você receber tal comando. Então se o cara era o comandante da artilharia, e ele fala, puta, que legal, tô aqui, que bom, olha o que eu fiz para merecer, né, trabalhei a vida toda e tal. De repente ele tira esse cara e põe ele põe outro cara no local. E isso não é uma decisão normalmente que um civil, mesmo o Bolsonaro tendo sido militar, não é um civil que toma esse tipo de atitude. Quem toma essa atitude é o comando maior das Forças Armadas, o Estado maior, né? Eles que decidem entre eles, não sei se é eleição, se é por reclamação, se é mérito, eu sinceramente não sei. Mas eles decidem entre si. Normalmente não é um presidente civil que faça um negócio nesse sentido. Hoje, dia 31 de março, também você vai olhar o Twitter do general Hamilton Mourão, o vice-presidente da República, general de pijama, naturalmente, né? Que vai lá e fala, olha, há tantos anos, no dia do 31 de março, na verdade foi 1º de abril, os caras gostam de mentir, né? Já que amanhã, dia 1º de abril, é o dia da mentira, eles gostam de falar que foi no dia 31 de março. Mas, na verdade, o golpe parte na madrugada entre 31 de março e 1º de abril. Então foi de madrugada que o tio dele, o tio Olímpio Mourão, saiu de Juiz de Fora com uma coluna de tanques, sentido Brasília, para dar o golpe em João Goulart, herdeiro político do Getúlio Vargas, né, do grande Getúlio. Então, e ele escreveu lá no Twitter assim, que eles fizeram isso em nome de acabar com a corrupção, com a bagunça, algumas coisas assim, que assustava a população. E aí o general Castelo Branco foi empossado, marechal no caso, porque o general que foi para a guerra tem o título de marechal, né? Hoje a gente não tem isso mais no Brasil, né? Nós temos esses generais de pijama, mas marechal, não que a gente queira que o Brasil faça a guerra, mas que tenha um mínimo de conhecimento, que não fique em seus clubes militares falando merda, como esse general Mourão fala merda, né? Fica pensando, conspirando, e não dá. A gente quer valor, velho. Vai, cadê a sua ajuda humanitária numa área de conflito? Cadê aí só capacete azul da ONU? Coisas que possam colocá-lo, como alguns foram para o Haiti, inclusive o Santos Cruz, que foi detratado pelo Bolsonaro. Ou seja, esse sim que tem um gabarito de, né, realmente uma patente do que seria o marechal, general que foi à guerra, né? O outro lá também, que eu já esqueci o nome. Não, no caso, o Mourão, muito menos, Bolsonaro não sabe de nada, né, sobre esse tipo de coisa. E aí ele falou que o general, o marechal Castelo Branco, fez as reformas que fizeram o Brasil crescer. É mentira. É mentira. Porque o saldo da ditadura militar
O custo do tal progresso econômico, o milagre econômico dos anos 70 foi a década perdida dos anos 80, que fez, inclusive, com que eles, militares, perdessem espaço economicamente, perdessem espaço de reputação entre a população brasileira, que falou, olha, acho que esse regime, mesmo sendo militar, mesmo tendo força das armas, mesmo torturando, matando, exilando, fazendo tudo o que faz, eles não estão dando bons números econômicos, então é melhor que eles se vão. Ao mesmo tempo, esse era o momento em que estavam os generais mais nacionalistas, Geisel, Figueiredo, mas o Geisel principalmente, é o momento que os Estados Unidos se distancia da ditadura militar. E a Globo, acompanhando o movimento imperialista, também se afasta e começa a bater, dar luz sobre uma série de coisas, claro, gradualmente, não é que foi um afastamento brusco, até porque senão eles empastelavam o jornal da Globo lá, as organizações Globo, que dependeu dos militares para conseguir ter concessão de rádio e TV, a família Marinho. Então, o afastamento foi gradual, é uma construção narrativa que leva tempo, uma década. Então, meia década deu certo, eles iriam fazer isso no fim dos anos 80. Deu certo em 84, se bem que a nossa Constituição só saiu em 88, olha que fita, né? Então, parem para pensar uma coisa, quem construiu de verdade o país deixou de ser uma fazenda para ter algo de soberania nacional, para ter algo de soberania alimentar, em algum sentido, lógico, não todo, mas quem fez uma série de coisas que melhoraram esse país foi Getúlio Vargas, cara. Quem iria dar continuidade com as reformas, no caso as reformas de base, era o João Goulart, que não era um Getúlio, não tinha a força de um Getúlio, mas era um cara, um pupilo dele, entende? Como o Brizola seria outro pupilo, talvez se tudo der certo, o Brizola tivesse sido presidente lá pelos anos 70. A gente teria um outro país, uma outra visão. Não digo que estaria tudo perfeito, mas os trabalhistas no poder naquela época, porque ali existia o trabalhismo mesmo, uma coisa que você fala, pô, né, tem sindicato trabalhista, tem empresário trabalhista, né, a sociedade se diz partidária do trabalhismo ou do getulismo, depois do brizolismo, né? O janguismo não vigorou porque ele foi interrompido, então não virou uma marca, né, uma sedimentação cultural, política cultural, né? Então, por ter sido interrompido, a gente não conseguiu fazer as coisas. Mas se o Brasil sai de 80ª economia global para top 10, não se deve aos militares, se deve ao Getúlio. Depois se deve ao Juscelino, que já desfaz um pouco do que o Getúlio estava fazendo, mas não era um cara filho da, né? Não era do mal, né? Não era um cara que quisesse vender o país, né? O Juscelino não fez privatização. O erro do Juscelino foi desnacionalizar a parte privada, né? Chamou agentes internacionais, talvez até para aplacar os ânimos, talvez fosse uma tentativa política dele, falou, olha, para os caras não mexer comigo, eu vou deixar que eles operem a parte industrial, automobilística no Brasil. Talvez fosse isso, ao invés de fazer um carro nacional que vai competir com os estrangeiros depois, que é o caminho que, por exemplo, a Coreia do Sul vem aprender aqui e faz sozinha lá, numa ditadura deles, militar também, né? Em que eles restringem lá a agenda educacional em coreano e matemática, porque eles tinham pouca gente, tem pouca gente no país, então eles precisavam automatizar tudo, as pessoas tinham que entender, falar bem o idioma, entender matemática para ter um raciocínio lógico, poder operar maquinário de alta, né, complexidade, né? Mas eles vêm aprender isso aqui no Brasil, e eles até perguntam pro Juscelino, cara, cadê o carro de vocês? Ah não, aqui é Ford mesmo, é Volkswagen, são os carros estrangeiros. Então o Juscelino infelizmente loteia, né, o país, né, no sentido de deixar as empresas estrangeiras automobilísticas virem para cá. E não pensa num plano nacional de logística diferenciado, alternativo à questão do modal rodoviarista. Não pensa em cabotagem, não pensa numa marinha mercante, que já vai, né, desde Vargas vai derrubando. A gente já teve a maior marinha mercante do planeta, hoje nós não temos nada, não temos marinha mercante, cara, isso é um absurdo. Né? Não temos transporte pelos rios, não temos trem, a gente só tem rodoviarista, modal rodoviarista que mata tanta gente, que é caro manter. Vocês entendem que isso aqui ainda é, de certa forma, uma colônia, uma fazenda? Você acha que não é? Aí a culpa é do Estado? Não, a culpa são de decisões políticas diversas, conjunturas, uma série de coisas. Mas quem produziu as maiores riquezas que esse país tem até hoje, e estão derrubando uma a uma, foi Getúlio Vargas. Não foi o Humberto Castelo Branco, o Marechal. Aliás, o Humberto Castelo Branco... Humberto Castelo Branco? De onde eu tirei isso? É isso mesmo? Não. Fica com Castelo Branco que esse não dá para errar.
Mas o Castelo Branco, o Marechal, ele queria voltar à democracia em 65. O golpe foi dado em 64, em 65 voltariam as eleições. Voltaria ao processo democrático, talvez as eleições fossem ser feitas em 67, mas ele queria já voltar. Aquilo ali era uma intervenção por um período, só para acabar com a bagunça, a dita bagunça. Depois voltaria para a democracia. Era esse o plano. E quem queria concorrer nessa época? Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek. Os trabalhistas não iriam poder participar disso, né? O que acontece? O helicóptero do Castelo Branco cai. Cai, um acidente aéreo cai. Quem que estava cometendo acidentes aéreos, sabotagens aéreas naquele período? A Operação Condor. A Operação Condor atuava, como eu já falei aqui em alguns vídeos, não faz muito tempo, com sabotagem de automóveis, sabotagens de aeronaves, envenenamento e uma série de outros expedientes aí para matar pessoas. Eles mataram gente nos Estados Unidos, eles mataram gente na Argentina, no Uruguai, mataram gente na Colômbia, mataram gente no Panamá. Aliás, no Panamá saem as Escolas das Américas, que é dali, das Escolas das Américas, financiada pelos Estados Unidos, que sai a Operação Condor. E aí, curiosamente, a gente vai ver a morte por um acidente automobilístico do Juscelino Kubitschek, um acidente de helicóptero do próprio Castelo Branco, uma troca de remédios já confirmada, porque o cara que matou o Jango falou isso, que ele trocou os remédios por um placebo, um remédio que imitava a forma, mas não tinha o mesmo efeito no coração, na cardiopatia do João Goulart. Então, João Goulart. O Carlos Lacerda morreu em condições suspeitíssimas, só não conseguiram matar o Brizola. De líder político da época, só não conseguiram matar o Brizola. O golpe no Brizola seria outro. Talvez até tivessem pensado, deixa ele vivo, porque a gente vai ferrar com o trabalhismo getulista dele, e deixa ele vivo para ele sofrer. Vamos tirar a legenda do PTB dele, vamos machucar ele de outras formas. A narrativa é outra, mostra que ele está desmoralizado. Essa é às vezes uma arma muito pior do que você dar um tiro na cabeça de um camarada. Bom, muita gente morreu, né? Ulisses Guimarães depois também morre numa situação estranha, Tancredo também morre, mas aí a gente já não pode falar exatamente a Operação Condor. Mas o que eu quero dizer, para encerrar, porque já tem 12 minutos, é que o Mourão deveria sair do Twitter e começar a trabalhar. Nós estamos na pior crise que o país já viu. Pior crise política, pior crise econômica, pior crise pandêmica. Então, ele deveria começar a trabalhar e sair um pouco do Twitter. Até porque, General Mourão, talvez você seja o nosso presidente daqui a alguns dias. E eu não vou querer que o meu novo presidente fique tweetando, que nem o atual está fazendo. Então toma a tenência, generalzinho de pijama, e começa a trabalhar, velho. Começa a aparecer e falar coisas boas. Não é momento de você ficar relembrando tempos de ditadura militar, não. Vagabundo. Não é esse momento. A gente teve uma anistia, velho. Você quer ficar mexendo nisso? O erro da ditadura foi muito maior do que o erro dos extremistas de esquerda. Muito maior. Muito maior do que a maior parte das pessoas que foram machucadas, tolhidas, exiladas, mortas, estupradas, torturadas, pessoas que pediam a volta da democracia. Porque quem queria implantar uma ditadura do proletariado, ditadura comunista, ou uma ditadura sindicalista, como vocês tinham medinho, né, e falavam na época, no lugar da de vocês, eram poucos. A maior parte não queria isso, queria a volta da democracia. Os erros de vocês foram muito maiores, até porque o Estado estava na mão de vocês. É totalmente desproporcional. Você quer voltar com esse debate? Você quer realmente voltar com esse debate? Ou você quer aceitar a lei Fleury, a lei de anistia? Porque é disso que a gente está falando. Não é momento de você ficar lembrando essa merda, desse acontecimento merda, que atrasou os destinos desse país. Vai trabalhar, vagabundo.